Geneton Moraes Neto, enquanto a gente tenta recuperar a ligação com o Marcos Lozecan, nós vamos conversar com o jornalista da Globo News, Geneton Moraes Neto, porque Geneton esteve frente a frente do jornalista palestino, considerado assim amigo de Osama Bin Laden. Nós vamos mostrar a imagem desse jornalista, nós temos aí a imagem dele, é um jornalista palestino, radicado em Londres, é esse que está aí. É Abdel Bari Atwan, considerado o homem de confiança de Osama Bin Laden. O repórter Geneton Moraes Neto esteve com ele e entrevistou esse homem de confiança de Osama Bin Laden. Geneton, por que Osama Bin Laden deu entrevista a este jornalista palestino e por que você chegou até ele? Bom, olá, bom dia. Eu tive a curiosidade de entrar há pouco no site do Departamento de Estado americano, em que há a lista dos terroristas mais procurados e a recompensa que o governo americano pagaria por cada um. O Bin Laden continua lá. Eles estavam pagando 25 milhões de dólares, dá quase 40 milhões de reais. E é engraçado que alguém acrescentou só uma palavra, falecido. E há a lista dos outros terroristas lá em torno de 5 milhões de dólares. Os jornalistas, se tivessem dinheiro, pagariam uma fortuna por uma entrevista exclusiva com o Bin Laden. Esse jornalista palestino conseguiu e foi convidado pela Al-Qaeda. Isso antes dos atentados do 11 de setembro. Então, ele foi até uma montanha no Afeganistão, aquela imagem que a gente tinha, que ele numa caverna, nesse caso se confirmou, e teve até cenas meio de filme, né? Ele disse que quando até chegar à montanha foi numa estrada péssima, o motorista devia ter uns 18 anos de idade, em alta velocidade, e pedras caíam na estrada. Ele até brincou, disse, olha, pode ir mais devagar. E o motorista, que foi um lance meio humorístico, o motorista disse a ele, não se preocupa não, de vez em quando acontece que cai pedra. Aconteceu outro dia, morreu todo mundo dentro do carro, mas estão no paraíso. E ele disse, não quero ir para o paraíso agora. E o que o jornalista contou sobre a pessoa de Osama Bin Laden? Quanto tempo eles ficaram juntos? Ficaram 3 dias. Esse jornalista ficou célebre por ter sido o jornalista que mais conviveu com o Bin Laden. Uma coisa chamou a atenção. Ele levou um gravador, obviamente, para guardar as palavras do Bin Laden. E a primeira coisa que o Bin Laden falou que não ia fazer a gravação, que ele deveria anotar tudo o que Bin Laden disse. E ele fez isso. Ele me disse até, eu fiquei como estudante, correndo atrás do Bin Laden, anotando tudo que ele dizia. E depois ele tentou ver por que essa recusa do Bin Laden de usar gravador, e ele disse que os assessores de Bin Laden, uma das teorias, né, é que o Bin Laden um dia imaginava que seria o líder mundial do califado e dos islâmicos e tal, e que não queria que se ele cometesse algum engano, citasse errado um verso do Alcorão, isso ficasse registrado numa gravação. E um tom meio perfeccionista, né? E Geneton, em algum momento ele previu, ele deu alguma pista de que faria os atentados que fez nos Estados Unidos? O jornalista disse, isso foi uma confissão que depois terminou dramaticamente se confirmando no 11 de setembro. O Bin Laden disse a ele 2 coisas basicamente. Primeiro, o motivo do ódio contra os Estados Unidos. O Bin Laden disse que eram 2. Primeiro, o Bin Laden lutou no Afeganistão contra as tropas soviéticas. Ele se sentiu usado pelos americanos. Disse que depois que os soviéticos saíram do Afeganistão, os guerrilheiros, entre eles se incluíram o Bin Laden, se sentiram desprezados pelos americanos. E segundo, foi um motivo aí de um toque religioso. O Bin Laden não achou um ultraje tropas americanas terem ficado estacionadas na Arábia Saudita, perto de locais sagrados, na preparação para a Guerra do Golfo. Ele disse que quando o Bin Laden falava dos Estados Unidos, ele disse que a pele dele ficava avermelhada de ódio. E esse ódio, ele deixava transparecer a toda hora, ele tinha justificativas para esse ódio, ele ensinava as pessoas como proceder? Ele sentia, é engraçado que ele disse que a liderança do Bin Laden sobre a Al-Qaeda era mais espiritual, entre aspas, do que operacional. Ele disse que o Bin Laden, essa pregação anti-americana do Bin Laden, ele disse que era mais espiritual do que operacional. A parte de operação, o Bin Laden não mexia diretamente.